Para mim, são 3 opções ali, sim ou não, e uma que é a mais importante. Somente se a cobrança for muito forte. Tá na hora, o Bagé usou uma expressão que quando o Abel chegou no Inter, os caras estavam de pantufas, que era só abraçando o jogador. Tá na hora do Renato parar de abraçar o grupo dele e começar a cobrar internamente, porque o Renato vai para a coletiva, dá letra para os jovens, ele dá muita letra para jovens. Mas ele não está abraçando. Mas ele está abraçando muito nego velho aí, né? Mas vem cá, JB. Ele abraça, ele critica só jovem. JB, ontem nós falamos aqui no programa muito da questão das mensagens. Qual é a mensagem disso, JB? Não, claro, você tem razão, eu vou ter que me reunir com os caras para saber o que está acontecendo. Foi isso que ele disse. A mensagem é que a culpa é do grupo. Mas eu tenho certeza que ele está falando isso. Só que assim, a mensagem do Renato é sempre pro PP, pro empresário do PP, pro Jean-Pierre. Nunca tem uma outra mensagem. É verdade que os dois que sobraram do banco de reservas do Grêmio no último jogo foram os dois meninos, o Wanderson e o Darlan? Wanderson e Darlan. Essa é outra mensagem. Mas essa é outra mensagem. Ou seja, sempre são os guris. Essa é outra mensagem. Mas eu falei na transmissão da Rádio Bandeirantes, sabe o que era o quadro do domingo? O Darlan em casa e o Tassiano em campo. Porque eu não tenho nada contra o Tassiano, não tenho nada contra ninguém. A minha função aqui é analisar. Agora, por favor, se o Tassiano me entregar um jogo, o Renato vai ter uma justificativa pro resto da vida. Só que ele não entrega. E aí o Grêmio, toda vez que o Darlan joga, por exemplo, o Grêmio melhora. O Wanderson já mostrou que se deixar ele jogar 3, 4 jogos aí, ele tira o Vitor Ferraz sem problema nenhum. Então alguém do Grêmio, já que toda a direção gosta de se embonecar, de dizer que aposta na base, alguém vai lá e conversa com o Renato. Porque não tem explicação. Ninguém no mundo ama tanto o Tassiano quanto o Renato. Se o Tassiano entrasse e acertasse 2 passes, se ele conseguisse chutar uma bola com perigo a gol, se ele conseguisse fazer um desarme sem fazer falta, eu protegeria ele. Só que ele não faz isso. E aí era o Darlan em casa e o Tassiano em campo. Tudo bem, mas assim, só para justificar meu voto, eu não tenho outra alternativa ali. A cobrança do Renato vai dar certo, sim ou não, só se for muito forte. Para mim tem que ter uma cobrança forte também no Renato. E eu espero que o Paulo Luz faça isso. Mas como a enquete é esta... Tu tá de brincadeira comigo. Não vai ter cobrança no Renato. A gente pode aqui fazer conjectura, elucubração. Tá, então entrega a taça pro Palmeiras. Renato nunca foi cobrado nem mas pelo Romildo Bolzano. Mas entrega a taça pro Palmeiras, Baldasso. Cara, eu vou votar... O que tu te refere? Não, mas eu disse assim, ó. Eu espero que tenha cobrança, claro, do Renato. Tem que ter cobrança na direção, pelos reforços que trouxe. O Paulo Luz, todo mundo tem que ser cobrado. Porque, assim, desculpa, um time como o Grêmio está na 7ª colocação no Campeonato Brasileiro, tem que ter uma crise interna assim. Os caras têm que se indignar assim. Eles não podem achar que eu quero saber de você do seguinte. Agora, se a enquete é cobrança do Renato no grupo de jogadores, queridos, eu só posso votar nessa. É muito simples estabelecer se a cobrança vai adiantar ou não. Eu pergunto para vocês, o problema do Grêmio tem sido falta de envolvimento dos jogadores com o jogo? Me parece que não, né? O maior problema não. O maior problema do Grêmio é o mau funcionamento do time. Mais ou menos. Peraí. Pelo amor de Deus. O Vanderlei, aquele gol que o Vanderlei tomou, ele não podia tomar. Mas o JB, olha o que o Baldasso colocou. O gol que o Vanderlei toma, sabe por que ele toma? Porque ele é fraco. Porque ele é fraco tecnicamente. Não é porque ele não tem envolvimento no jogo. O que o Baldasso está colocando, e eu concordo, é que a crítica... O Renato colocou numa situação que parece assim, ó. Fiquem tranquilos, porque tudo que eles estão fazendo de errado, eu vou resolver com a conversa na terça. E, na minha opinião, é por isso que eu disse, a conversa do Renato com os jogadores é extremamente subjetiva, não muda nada, porque alguém de cima tem que conversar com o Renato. Quem monta o ornitorrinco, quem pega todos os dias... Ontem eu estava viajando, talvez tu não tenha assistido o programa. Se a gente pegar a tua filha lá que tem 3 anos, a minha neta que tem 2 anos, e perguntar, depois de ver 2 jogos do Grêmio, no terceiro jogo ela vai dizer, o que o tio Renato vai fazer? O tio Renato vai tirar o lateral direito no segundo tempo, vai botar o Alisson para a lateral direita e vai botar o Luiz Fernando lá. Mas se o tio Renato estiver jogando a Copa do Brasil, que o Luiz Fernando não pode jogar, aí ele põe o Ferreira. Mas se o tio Renato tiver que botar o Ferreira, ele põe faltando 3 minutos para resolver o jogo. E aí o tio Renato agora tem colocado o Tassiano e não tem mais onde ele colocar. Aí sabe o que tu viu o que o tio Renato fez a última vez? Ele tirou o zagueiro, botou o Lucas Silva, que nunca jogou de zagueiro na zaga, e botou o Tassiano lá. Por favor, é culpa dos jogadores. Presidente Romildo, por favor, João Batista dê Filho. uma entrevista coletiva e explique que o senhor cobra o Renato. João Batista não tem Filho. mais cabimento, Renato. Derruba a enquete. João Batista. Onde é que tu vota na enquete? Porque eu voto que não adianta nada. Eu voto tá não. bom, então não adianta nada. Deixa eu te dizer, em 2006... Entrega as taças pro Em Palmeiras. 2006, o Internacional perdeu, o maior ano da história do Inter. O Inter perdeu um campeonato gaúcho para um time sofrível do Grêmio. Um time sofrível do Grêmio. Em que o Abel Braga escalava o time com 4, botava Michel, Mossoró, Fernandão e Yarley. 4 atacantes. O time era um desequilíbrio completo.
Quando terminou aquele campeonato gaúcho, o Abel, que é um treinador de personalidade, que já tinha uma história, a direção chegou no Abel, chamou para um churrasco, o senhor Fernando Carvalho chamou num churrasco e disse, Abel, Vamos dar uma fechadinha na casa. não deu. Vamos dar uma fechada. Tu tira um atacante, bota um Alex ali no meio campo. Bota um Alex, um cara que fecha mais. Se trocou ideia. Alguém faz isso com o Renato?